procura médico, porque ronca a apneia mata, e se não mata, aleja. Quais são os riscos e complicações graves por não tratar o ronco adequadamente? Perfeita pergunta. Bom, eu tenho pacientes que já se acidentaram por conta do ronco. O ronco, quando a pessoa tem, vamos supor, ela entra em apneia, ela para de respirar, ela volta com ronco ressuscitativo, mas não acorda, ela só superficializa o sono e volta, vai e volta, vai e volta. Ela acorda de manhã, parece que ela não descansou, extremamente cansada, irritada, com falta de memória. E aí, muito perigoso para quem opera a máquina, pode se acidentar. Para quem dirige na estrada, principalmente estrada que é muito monótono, eu tenho pacientes que se acidentaram. Já se acidentaram. Risco de AVC, derrame, infarto, arritmia, vai levar a longo prazo aí aumento de peso. Então a parte cardiovascular é o que mais pega. E eu tenho eu falo, muitas vezes o paciente fala, doutor, mas se morrer, homem principalmente, doutor, se morrer tá bom, é só enterrar. Fala, se morrer é só enterrar, mas se não morrer e ficar acamado, aí ó, sua esposa... Tem uma isquemia cerebral, você vai ficar acamado pro resto da vida. Aí você vai ter que tratar o ronco, acamado, e aí vai comprometer a família fora inteira. Que você pode ter um AVC horrível. E outra, quem dorme perto de quem ronca... Não dorme. Eu chamo de roncador passivo. Porque ela acorda, não é que ela superficializa igual quem tem... Ela acorda e demora pra dormir. Acorda e volta pra dormir. Ela tem os mesmos riscos de quem tem ronca e apneia. Então, primeira coisa, troca de quarto, procura médico, porque ronca e apneia mata. E se não mata, aleja. Exatamente. E tem uma coisa assim, quando é muito grave a apneia, você tem aquele de acordar. Sim, sufocado. Sufocado e como se tivesse um pesadelo. É quase E o pessoal fala, eu sonhava que tava matando, me afogando, alguém segurou, me enforcando. Isso é sinal de gravidade, né? Sim. Não. Por que é importante tratar o ronco em crianças e quais são os possíveis efeitos no desenvolvimento delas? Muito bom. A criança, e não só o ronco. Então, ficar atento para a criança que o normal, o sono tem que estar ali tranquilo. E a criança, ela produz hormônio do crescimento enquanto dorme. Então, sono profundo, o sono profundo, reparador. Só que criança que tem problema respiratório, ela vai roncar. E aí, normalmente essa criança, ou às vezes nem ronca, mas ela deita, aí fica numa posição, depois vai para outra, vai pro pé da cama, às vezes cai da cama. A criança fica rodando. A mãe fala, parece um reloginho. Ou dorme do meu lado, sobe em cima, me chuta. A criança está procurando uma posição para respirar melhor. Só que ela não encontra. Essa criança que roda a cama toda tem que eliminar. Tem que procurar, tem que achar algum possível obstrução nasal. Tá? Tem muitas crianças com TDAH que são falsamente aí diagnosticadas porque não olharam para o sono. Ou tem as duas coisas. É uma loucura isso. E aí a criança fica extremamente agitada durante o dia, sem concentração. Porque ela dorme mal. E aí você trata, melhora, acabou. Exatamente. Ou não precisa de medicação, ou a criança desenvolve e não tem. Melhora horrores. Né? Muito. Mas tem crianças diagnosticadas e não tem. E não tem, exatamente. É Perfeito. Só olhar para o sono. Já vi isso. E teve uma vez, quando eu atendia a criança, a mãe falava assim, eu dou o remédio da alergia, essa criança melhora do déficit de atenção. Dorme? Eu falei assim, olha, porque ela respira, entendeu? Não é porque já tinha gente prescrevendo esse tipo de antialérgico. Que interessante, não, eu tava vendo por outro... Não, eu falei, não, mãe, não é assim não, olha só, temos que ir no otorrino, eliminar aqui, não é ficar tomando esse remédio. Porque melhora a obstrução nasal e ela dorme melhor, olha. Exatamente. E aí a gente tem que equilibrar as duas coisas. Pode ser que tenha as duas coisas, mas eu tenho que primeiro tirar essa possibilidade dele estar dormindo mal. E aí de manhã ele não vai prestar atenção nunca. Então a gente sempre trabalhou com essa parceria. Que legal, né? Que legal. Cursos completos com conteúdo de qualidade, uma bagagem única sobre TDAH, ansiedade, depressão, psicopatia, toque e borderline. Masterclasses com os tópicos mais pertinentes da mente humana e habilidades emocionais. Uma linha direta para conversar e tirar dúvidas comigo e muito mais. Tudo isso em um só lugar. É a esse ecossistema que os membros da nossa comunidade Ser Humano Sustentável têm acesso. E tenho certeza que pode te ajudar a entender melhor sua mente e alcançar sua melhor versão. Tudo isso através do conhecimento. E fica ligado, são raras as vezes em que as portas da comunidade se abrem.
e sempre por tempo limitado. Então, não vai deixar essa oportunidade passar.